Fui diminuída em público, na frente de todo mundo, na frente das pessoas que eu considerava família. E eu não gritei, não chorei ali na hora, não me defendi com palavras, fiquei quieta. E foi exatamente esse silêncio que mudou tudo. Mas deixa eu te contar como chegamos até aquele momento. Meu nome é Vera, tenho 58 anos. Sou cozinheira de mão cheia, como minha mãe sempre dizia, costureira nas horas vagas. E fui, por 32 anos, a mulher que segurou a casa enquanto o mundo lá fora tentava derrubá-la. Criei 2 filhos. Trabalhei em casa de família dos meus 22 anos até os 48, quando o joelho começou a reclamar e eu precisei mudar de rota. Abri uma pequena quitanda no fundo do quintal. Vendi salgado, bolo, marmita. Nunca fui rica. Nunca precisei ser. Tive o suficiente, e o suficiente, quando vem com dignidade, vale mais do que qualquer herança. Meu filho mais velho se chama Rodrigo, 41 anos, engenheiro civil, casado com a Fernanda há 12 anos. Tenho 2 netos por parte dele, o Miguel, de 10 anos, e a Isabela, de 7. Rodrigo sempre foi o filho de quem eu me orgulhei em voz alta. O que passou em tudo, o que nunca me deu trabalho na escola, o que entrou na faculdade com bolsa e saiu com emprego garantido. Eu costumava contar essa história com os olhos brilhando. Ainda conto, mas agora, quando conto, falta um brilho que antes estava lá. A Fernanda entrou na minha vida junto com ele, lá pelos 28 anos de Rodrigo. No começo, era simpática, educada, daquele jeito que a gente nota que é postura, não sentimento, mas aceita assim mesmo porque a pessoa está fazendo esforço. Com o tempo, o esforço foi diminuindo, e quando o esforço foi embora, ficou só o que sempre esteve lá por baixo. Uma mulher que me enxergava como um estorvo educado. Alguém que ela tinha que tolerar porque eu era a mãe do marido. Eu demorei para enxergar isso com clareza. A gente demora sempre. A gente prefere acreditar que está interpretando errado, que está sendo sensível demais, que é frescura. Mas tem um momento em que a realidade bate na sua porta com tanta força que não tem como não abrir. Esse momento chegou para mim num domingo de julho. Ainda não sabia naquela manhã, enquanto passava o vestido azul que eu tinha guardado para a ocasião especial, que aquele seria um dos dias mais difíceis da minha vida, e que o que eu faria depois dele seria impossível de desfazer. Julho, aqui no interior de Minas, tem aquele frio seco que dói nos ossos de manhã, mas some de tarde. Eu moro em Patos de Minas há 40 anos. Vim do sítio com minha família quando tinha 18 e nunca mais saí. Conheço cada rua, cada cheiro, cada cara. É uma cidade que sabe o nome dos seus moradores. E é numa cidade assim que ser humilhada em público dói 2 vezes. Uma vez pela humilhação e outra pela certeza de que alguém viu. Naquele domingo era o aniversário de 50 anos da Fernanda. Meio século de vida. Uma data que na cabeça dela e do meu filho merecia uma festa grande. Mesa longa, decoração feita por empresa especializada, buffet contratado, lista de convidados com quase 60 pessoas. Família dela toda de Uberlândia, amigos do casal, colegas de trabalho do Rodrigo, vizinhos do condomínio onde eles moravam. Eu fui convidada, claro. Eu era a mãe do marido. Não convidar seria demais, mesmo para a Fernanda. Cheguei pontualmente às 18 horas como pedido no convite. Rodrigo me recebeu na porta com um abraço. O de sempre, rápido, um pouco distraído. O tipo de abraço de quem está com a cabeça em 10 lugares ao mesmo tempo. Ele estava de terno cinza, cabelo arrumado, sorriso de anfitrião. Estava bonito, parecia feliz. Eu quis acreditar que estava feliz de verdade. Fui cumprimentar a Fernanda. Ela estava num vestido vermelho, cabelo preso, batom combinando. Estava deslumbrante. E eu disse isso a ela com sinceridade. Ela me olhou, sorriu com a boca e disse obrigada de um jeito que tinha o tamanho exato de uma porta se fechando. Me encaminhei para a mesa. Procurei meu nome nos envelopes que marcavam os lugares. Percorri a mesa inteira. 2 vezes. Meu nome não estava em lugar nenhum. Fiquei parada por um momento, olhando para aquela mesa comprida, decorada com flores brancas e velas,
com todos os lugares marcados para as 60 pessoas convidadas e o meu nome ausente em todos eles. Uma das sobrinhas da Fernanda percebeu minha hesitação e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu disse que estava procurando meu lugar. Ela chamou um dos garçons. O garçom foi verificar com a cerimonialista. A cerimonialista veio até mim com uma expressão que tentava ser gentil, mas era apenas constrangida, e disse, em voz mais baixa do que deveria, para uma sala com aquela acústica: "A senhora não está na lista de lugares marcados, mas pode ficar à vontade na mesa de apoio, lá no fundo." A mesa de apoio. No fundo. Aquela frase ficou suspensa no ar por um segundo. E eu tenho certeza, tenho absoluta certeza, que pelo menos 4 pessoas ouviram. Vi os olhos da sobrinha da Fernanda desviarem para o chão. Vi uma senhora do outro lado da mesa fingir que ajustava a toalha. Vi o garçom recuar um passo, como quem quer sair de cena. Eu não disse nada. Não chamei o Rodrigo. Não perguntei para a Fernanda o que tinha acontecido. Não fiz cena. Simplesmente agradeci à cerimonialista. Virei de costas e fui até a mesa de apoio no fundo do salão. Sentei. Coloquei a bolsa no meu colo e fiquei ali. A mesa de apoio tinha 3 cadeiras. 2 delas estavam ocupadas por jovens que claramente eram da equipe de filmagem e esperavam para comer depois que o serviço acabasse. Eles me olharam sem entender o que eu fazia ali. Eu sorri para eles. Pedi um copo d'água para um garçom que passou e fiquei. O que eu senti naquele momento não era raiva. Era algo mais fundo, mais quieto. Era aquela sensação de quando a água esquenta devagar e você só percebe que está fervendo quando já é tarde demais para tirar a mão. Eu pensei, 32 anos de trabalho para criar o filho que está naquele terno cinza. 32 anos de marmita fria, de madrugada acordada, de conta sem dinheiro que eu resolvi sem pedir ajuda para ninguém. E o lugar que coube a esse esforço foi a mesa de apoio no fundo, entre 2 jovens que filmavam o evento. Fiquei pouco mais de 1 hora. Comi alguma coisa que foi servida por um garçom, que claramente teve dó de mim. Assisti ao discurso do Rodrigo, que exaltou a Fernanda com palavras bonitas, que arrancou aplausos, que falou em parceria, em cumplicidade, em amor que envelhece bem. Não me mencionou. Não me olhou naquele momento. Nem uma vez. Peguei minha bolsa, fui até a Fernanda, desejei feliz aniversário com a voz mais firme que consegui e fui embora. No carro, no escuro do estacionamento, fiquei parada por talvez 5 minutos sem ligar o motor. Não chorei. Senti vontade, mas não chorei. Só respirei. E tomei uma decisão que, naquele momento, parecia pequena, mas que eu já sabia lá no fundo que não era. O que aconteceu depois daquela noite foi além do que eu imaginava. E nenhum de nós saiu ileso. Para entender como eu cheguei naquela cadeira no fundo do salão, preciso voltar um pouco. Não muito. Só o suficiente para você entender quem eu era antes de ser colocada ali. Criei Rodrigo e minha filha Patrícia sozinha a partir dos seus 12 e 10 anos, respectivamente. Meu marido, Genilson, era homem bom quando estava sóbrio. O problema era que a sobriedade foi ficando cada vez mais rara com os anos. Quando ele saiu de casa, não saiu brigando, não saiu com escândalo. Saiu devagar, como quem some. Um dia estava, no outro não estava mais. E eu arrumei as mangas e continuei. Trabalhei em casa de família de segunda a sábado durante anos. Cozinhava, limpava, passava. Às vezes cuidava de criança. Eram famílias boas na maioria. Algumas me tratavam bem. Outras me tratavam como se eu fosse parte da mobília, presente mas invisível. Aprendi nessa época a ler o silêncio dos outros. Aprendi o que significa ser ignorada dentro de um ambiente e continuar fazendo o seu trabalho com dignidade. Essa habilidade me custou caro para aprender, mas acabou me salvando mais de uma vez. Rodrigo cresceu vendo isso. Viu a mãe acordar cedo, chegar tarde, resolver conta, ajudar vizinha, nunca reclamar em voz alta. Eu achei que estava ensinando resiliência. Hoje eu sei que, sem querer, ensinei outra coisa também.
que eu era o tipo de mulher que aceita qualquer coisa sem reagir. Os primeiros sinais com a Fernanda vieram ainda no começo do casamento deles, pequenos, do tipo que a gente descarta na hora e lembra depois, quando está juntando os cacos. A primeira vez que senti que havia algo errado foi numa ceia de Natal, uns 8 anos atrás. Eu tinha feito o peru, o arroz de forno, o salpicão, a farofa com bacon, tudo do jeito que sempre fiz. Cheguei na casa deles com as panelas ainda quentes, subi 2 lances de escada com tudo nos braços porque o elevador estava quebrado. E quando entrei na cozinha, a Fernanda olhou para as panelas e disse, com aquele sorriso de lado que eu fui aprendendo a reconhecer: "Ah, mãe, que trabalheira desnecessária. Eu já tinha pedido comida japonesa para hoje." Tinha 20 pessoas na sala. A comida japonesa chegou. Minha comida ficou na bancada da cozinha. Rodrigo me olhou com aquela expressão de desconforto que ele usa quando não quer tomar partido e disse: "Mãe, a gente come os 2, não tem problema." Comemos os 2 sim, mas a farofa com bacon foi embora, sem que ninguém tocasse, e eu carreguei as panelas de volta para o carro sozinha. Não disse nada. Pensei que estava sendo dramática. Na festa de aniversário de 10 anos do Miguel, meu neto mais velho, fui presenteá-lo com um kit de Lego que eu tinha guardado dinheiro por 3 semanas para comprar. Quando cheguei, a mesa de presentes estava lotada de caixas grandes com laços de cetim, sacos de papel de loja cara. Coloquei o meu presente ali. Quando o Miguel foi abrir os presentes, a Fernanda foi selecionando quais ele abriria primeiro, quais guardariam para depois. O Lego foi para o saco do para depois. O Miguel nunca o abriu na minha frente. Quando perguntei semanas depois se ele tinha gostado, ele me olhou confuso e disse que não tinha nem lembrado daquele presente. Guardei isso também. Continuei engolindo. E você sabe que às vezes acontece uma situação que parece pequena, banal, mas que fica na sua memória porque foi o exato momento em que alguma coisa lá dentro de você começou a acordar? Para mim, foi numa tarde de abril, 2 meses antes da festa do aniversário de Fernanda. Fui visitar os netos sem avisar, que era algo que eu fazia às vezes, quando saudade apertava, e eu estava com tempo livre. Toquei a campainha. A Fernanda abriu a porta com a expressão de quem acabou de morder algo azedo e disse: "Vera, eu precisava ter avisado antes de vir. Hoje não é um bom dia." Eu disse que entendia, me desculpei e fui embora. Desci o elevador daquele prédio com as mãos geladas dentro do casaco de lã. Era abril, mas o frio naquele dia foi mais por dentro do que por fora. Liguei para o Rodrigo mais tarde. Contei que tinha passado lá e que a Fernanda tinha me pedido para ir embora. Ele ficou quieto por um segundo e depois disse: "Mãe, ela tem razão. A gente precisa de aviso prévio, sabe? A vida é corrida." Desliguei o telefone. Fiquei olhando pela janela da minha cozinha por um longo tempo. A vida é corrida. Para a mãe que criou você sozinha, que te colocou na faculdade, que te ensinou a amarrar o tênis e a pedir desculpa quando erra, a vida é corrida demais para uma visita surpresa. Aquela frase ficou dentro de mim e alguma coisa, muito quietamente, muito devagar, começou a endurecer. O domingo da festa chegou com aquela luz fria de tarde de julho em Minas. Eu já contei o que aconteceu lá. A mesa sem lugar, a mesa de apoio, a hora que fiquei sentada entre os jovens da filmagem, o discurso do Rodrigo sem a minha menção, a despedida silenciosa. O que ainda não contei foi o que aconteceu 3 dias depois. Rodrigo me ligou na terça-feira à noite. Eu estava fechando a quitanda, contando o dinheiro do caixa, anotando no caderno o que precisava repor. O celular vibrou na bancada. Atendi. Ele disse que queria saber como eu estava. Eu disse que estava bem. Ele perguntou se eu tinha gostado da festa. Eu fiz uma pausa que durou mais do que uma pausa normal e disse: "Foi bonita, Rodrigo." Ele disse que a Fernanda tinha gostado muito, que as amigas tinham adorado a decoração, que o buffet tinha sido um sucesso. Eu ouvi tudo. Não perguntei onde era o meu lugar na mesa. Não trouxe o assunto. Só ouvi. Antes de desligar, ele disse: "Mãe, obrigado por ter ido." Obrigado por ter ido.
como quem agradece a presença de um convidado qualquer. Desliguei, coloquei o celular no bolso, terminei de fechar o caixa e fui para dentro de casa. Aquela noite foi longa. Deitei cedo, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto do quarto, naquele escuro que a gente conhece tão bem quando mora só há anos, e fui colocando tudo em ordem na cabeça. Não como quem planeja vingança, como quem, finalmente, para de se mentir. Eu tinha sido humilhada, não por descuido, por escolha. A lista de lugares era feita por pessoa contratada, mas aprovada pela anfitriã. Alguém decidiu que eu ficaria na mesa de apoio, e esse alguém tinha nome. E o meu filho sabia que eu tinha ido embora mais cedo. Tinha me ligado 3 dias depois para saber como eu estava. E não tinha perguntado uma vez por que eu tinha saído antes do bolo, antes do parabéns, antes da foto em família, que certamente foi tirada depois que eu fui embora. Ele sabia, ou suspeitava, e escolheu não perguntar. Naquela noite tomei uma decisão. Não uma decisão de raiva. Uma decisão fria, clara, consciente, do tipo que vem depois que a emoção sossega e sobra só a verdade. Eu ia parar de estar disponível, ia parar de oferecer, ia parar de ligar primeiro, ia parar de aparecer, ia parar de ser a âncora que todo mundo usa quando precisa e ignora quando não precisa. Não ia brigar, não ia dar explicação, não ia mandar mensagem longa com lista de mágoas, ia simplesmente parar e ia ver o que acontecia quando o vazio que eu deixasse ficasse visível demais para ser ignorado. A primeira semana foi estranha. A gente tem o hábito de si mesma, sabe? Eu estava acostumada a ligar para o Rodrigo às quintas-feiras, que era quando ele geralmente tinha almoço livre. Estava acostumada a perguntar dos netos, a mandar mensagem para o Miguel com figurinha de futebol, porque ele era louco por futebol, a perguntar para a Fernanda se ela precisava que eu buscasse as crianças algum dia naquela semana. Deixei de fazer tudo isso. O silêncio do outro lado não veio de imediato. Levou uns 10 dias para o Rodrigo perceber que eu não tinha ligado. Quando percebeu, mandou uma mensagem curta. "Mãe, tudo bem? Tá sumida." Li a mensagem. Esperei algumas horas, respondi. "Tudo bem, filho? Estou aqui." Só isso. Ele mandou um emoji de coração. E ficou por isso. Nas semanas seguintes, a ausência foi ficando mais evidente. Eu não apareci para buscar os netos numa sexta-feira em que a Fernanda tinha compromisso e sempre podia contar comigo. Ela mandou mensagem perguntando se eu podia pegar as crianças na escola. Respondi que naquele dia não conseguiria. Não dei explicação. Ela ficou em silêncio. Resolveu de outro jeito. Uma semana depois, Rodrigo ligou de verdade. Não mandou mensagem. Perguntou se eu estava com algum problema de saúde. Disse que eu estava diferente. Perguntei o que ele queria dizer com diferente. Ele disse: "Sei lá, mãe, você está mais distante." Distante. Eu tinha estado tão perto por tanto tempo que quando me afastei o mínimo, virei uma estranha. Disse a ele que estava bem, que estava com a vida corrida, como ele mesmo havia dito meses atrás que a vida era. Houve um silêncio pequeno na linha. E depois ele disse: "Tá bom?" e mudou de assunto. O que aconteceu no mês seguinte foi impossível de ignorar. Foi agosto. Minha filha Patrícia, que mora em Belo Horizonte e vem me visitar a cada 2 meses, veio passar um final de semana comigo. A Patrícia é diferente do Rodrigo. Mais direta, mais atenta, mais presente, apesar da distância. Ela percebe as coisas que eu não falo. No sábado à noite, depois do jantar, enquanto tomávamos café na varanda, ela me olhou de um jeito específico, aquele olhar dela que antecede as perguntas que eu preferia não responder, e disse: "Mãe, o que aconteceu na festa da Fernanda?" Eu perguntei por que ela perguntava isso. Ela disse que o Rodrigo tinha comentado com ela, de passagem, que eu tinha saído mais cedo e que eu estava estranha nas últimas semanas e que ela queria saber o que tinha acontecido na versão real, não na versão que o irmão contava. Contei tudo. A mesa sem lugar, a cerimonialista, a mesa de apoio, os jovens da filmagem, o discurso do Rodrigo,
A saída sem despedida. O telefonema 3 dias depois. O obrigado por ter ido. A Patrícia ficou me olhando enquanto eu falava. Quando terminei, ela ficou quieta por um momento. Depois disse devagar: Mãe, você foi colocada na mesa de apoio, no aniversário da mulher do seu filho, num evento com 60 pessoas. Não era uma pergunta, era uma confirmação de que ela havia entendido o peso do que eu disse. Fui, Patrícia. Ela ficou olhando para o jardim por um tempo, e então disse: Rodrigo sabe? Rodrigo não perguntou. Ela virou para mim. E você não vai contar? Não. Por quê? Pensei por um momento antes de responder. Porque se ele precisar que eu conte para entender que alguma coisa estava errada, então a explicação não vai mudar nada. A compreensão tem que vir de dentro, Patrícia. O que não vem de dentro, não fica. Ela ficou em silêncio. Depois assentiu, lentamente, como quem concorda com algo que ainda está digerindo. Naquele final de semana, eu dormia mais tranquila do que em meses. Não porque as coisas estavam resolvidas, mas porque eu tinha parado de fingir que estavam. Setembro chegou trazendo um calor antecipado para Patos de Minas, daquele que desorienta porque ainda não é hora. Eu estava na quitanda numa tarde de quarta-feira, quando o Rodrigo apareceu. Sem avisar, o que era incomum para ele, que sempre ligava antes. Entrou pelo portão lateral, passou pela mesa do fundo onde eu estava separando encomendas e ficou me olhando por um segundo antes de sentar na cadeira de plástico que fica do lado da bancada. Posso sentar? Pode. Ele ficou olhando para as mãos por um momento. Depois disse: Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Pode perguntar. O que aconteceu na festa da Fernanda? Aquela pergunta que eu tinha esperado por semanas, que eu tinha ensaiado responder de 100 formas diferentes nas minhas noites sem sono, chegou e me pegou mais tranquila do que eu esperava. Olhei para ele, para o filho que eu criei, que estava na minha frente com aquela expressão de homem que finalmente decidiu encarar algo que estava evitando. Você quer saber o que aconteceu, Rodrigo? Ou você já sabe e quer que eu te poupe de pensar nisso? Ele levantou os olhos. A Patrícia me ligou. Ah, a Patrícia. Respirei fundo. O que ela te contou? Ela me contou que você ficou na mesa de apoio, que seu nome não estava na lista de lugares, que você foi embora mais cedo e eu não percebi. Ficou olhando para mim, esperando. É isso que aconteceu, Rodrigo? Mãe? Não precisa de mãe com essa entonação. Não estou esperando desculpa neste momento. Estou só confirmando o que a sua irmã disse. Ele passou a mão no cabelo, um gesto que ele fazia desde criança quando estava sem chão. Eu não sabia. Juro que não sabia que seu nome não estava na lista. Eu acredito em você. Mas você não perguntou quando eu fui embora mais cedo. Você não me ligou no dia seguinte para saber o que tinha acontecido. Você esperou 3 dias. Me ligou para contar que a festa tinha sido um sucesso e me agradeceu por ter ido, como se eu fosse uma convidada qualquer. Ele ficou em silêncio. Eu não sou uma convidada qualquer na vida de vocês, Rodrigo. Ou pelo menos não deveria ser. Ele levantou os olhos novamente. Estavam vermelhos nas bordas, daquele vermelho de quem está segurando coisa. Mãe, eu sinto muito. Eu sei que sente. O que eu faço? Olhei para ele por um longo tempo antes de responder. Você começa a prestar atenção. Não em mim especificamente. Em tudo. Nas pessoas que estão na sua vida. Nas coisas que acontecem na sua frente, que você escolhe não ver, porque é mais fácil não ver. Você é um homem bom, Rodrigo. Mas bondade sem atenção não serve para quem precisa de você. Ele assentiu. Tinha aquela expressão de quando era adolescente e levava bronca que sabia que merecia. E a Fernanda? Ele perguntou por fim. Isso é uma conversa que você precisa ter com ela, não eu. Mas você vai... Não vou fazer nada, Rodrigo. Não vou ligar para ela pedindo explicação. Não vou criar situação.
Mas também não vou fingir que está tudo bem quando não está. Quando ela se dispuser a me tratar com respeito, eu serei a primeira a encontrá-la no meio do caminho. Mas eu não vou mais andar o caminho inteiro sozinha. Ele ficou um tempão sentado naquela cadeira de plástico, olhando para o chão da quitanda. Depois levantou, veio até mim e me abraçou. Não o abraço rápido e distraído de sempre. Um abraço de verdade, demorado, com os 2 braços do tipo que a gente sente na espinha. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Sempre vou amar. Mas amor não é o mesmo que aceitar qualquer coisa. Isso você precisa entender. Ele saiu da quitanda no final da tarde, com a luz de setembro laranjando o calçamento lá fora. Fiquei olhando para a rua vazia por um momento. E senti, pela primeira vez em muitos meses, que estava no lugar certo. As semanas seguintes foram diferentes. Não mágicas, não perfeitas, diferentes. Rodrigo passou a ligar com mais frequência. Não toda semana, mas com regularidade. E de um jeito mais presente, com perguntas que tinham resposta esperando, não perguntas para cumprir protocolo. Perguntava da quitanda, das amigas, da minha saúde, de como eu estava dormindo. Pequenas coisas. Mas as pequenas coisas são o que sustentam as grandes. A Fernanda demorou mais. Eu sabia que ia demorar. Ela não é mulher de movimento rápido quando se trata de admitir erro. Em outubro, um domingo, ela me ligou. Eu estava fazendo bolo de cenoura, uma encomenda para o aniversário de uma vizinha. Atendi com as mãos enfarinhadas, o celular entre o ombro e a orelha. Ela disse: Vera, eu queria conversar com você. Disse que podia. Ela ficou em silêncio por um segundo, o tipo de silêncio de quem está reformulando o que ia dizer. E então veio com aquela voz de quem não está acostumada a se desculpar. Eu errei com você na festa. Eu revisei a lista e seu nome não estava marcado. Eu devia ter checado. Eu devia ter me certificado e eu não me certifiquei. E isso foi um erro. Não foi um pedido de desculpa completo. Não foi aquela confissão de culpa que a gente às vezes precisa ouvir para sentir que a dor foi reconhecida. Mas foi o máximo que ela tinha para dar naquele momento. E eu aprendi ao longo da vida que não dá para pedir às pessoas que deem o que não têm. Eu ouço o que você está dizendo, Fernanda. Você aceita minhas desculpas? Pensei por um momento. Aceito o que você está me oferecendo. O resto é tempo. Houve outro silêncio. Depois ela disse: Tá bom. E desligamos. Não foi um happy ending de filme. Não foi aquela cena em que todo mundo se abraça e chora e jura que vai mudar. Foi uma mulher adulta reconhecendo pela primeira vez que havia errado comigo. E eu, do outro lado da linha, com as mãos enfarinhadas e o bolo esperando, recebendo isso sem exigir mais do que estava sendo oferecido. Isso também é dignidade. Saber o que aceitar e saber o que não aceitar mais. Hoje estou sentada aqui, na varanda dos fundos da minha casa em Patos de Minas, com uma xícara de café que já esfriou porque eu fiquei pensando enquanto escrevia tudo isso na cabeça, organizando as palavras para você que está me ouvindo agora. O Natal deste ano foi diferente. Não foi na casa do Rodrigo. Foi aqui, na minha. A ideia foi dele, aliás. Ele me ligou em novembro e perguntou se eu topava receber a família. Eu topei. Fiz o peru, o arroz de forno, o salpicão, a farofa com bacon. Desta vez, a comida ficou na mesa principal. Desta vez, meu lugar estava marcado. Desta vez, o Rodrigo me mencionou no brinde. Disse que era uma sorte ter uma mãe que ainda fazia questão de manter a família reunida, que isso tinha valor, que isso era raro. Eu olhei para ele enquanto ele falava. Para o filho que me tinha posto em segundo plano por tanto tempo, que estava aprendendo devagarinho a enxergar o que sempre tinha estado ali. A Fernanda ficou quieta durante o brinde. Não concordou com palavras. Mas quando levantou o copo, ela me olhou. E foi um olhar diferente dos que ela sempre me deu. Não era carinho. Ainda não era isso. Mas era respeito. E respeito, quando vem de quem te ignorava,
tem um peso que carinho nunca terá. Os netos correram pela casa, derrubaram o guardanapo de pano que eu tinha dobrado em formato de flor, comeram da farofa com as mãos antes do horário. A Isabela me pediu para dormir no meu quarto, e eu deixei, e a gente ficou até quase meia-noite contando história e rindo à toa. Essas coisas não aparecem nos discursos, mas são elas que valem. Aprendi que o silêncio, quando usado certo, fala mais alto do que qualquer confronto. Aprendi que se afastar não é abandono, é clareza. Aprendi que a ausência de quem sempre esteve presente diz mais sobre o valor dessa presença do que 1000 palavras de gratidão tardia. E aprendi que eu nunca deveria ter esperado tanto tempo para parar de aceitar o que me diminuía. Se você está me ouvindo agora e reconhece alguma coisa dessa história como sua, quero que você saiba uma coisa. Você não precisa gritar para ser ouvida. Às vezes o silêncio mais firme que você já teve é o suficiente para mudar tudo. Não sei o que vem por aí. Não sei se a relação com a Fernanda vai se aprofundar ou vai continuar nesse espaço de respeito educado. Não sei se o Rodrigo vai manter essa consciência ou vai deixar o hábito falar mais alto em algum momento de descuido. Mas sei o que farei se isso acontecer. Não vou gritar. Não vou implorar. Não vou aceitar. Vou me lembrar daquela cadeira na mesa de apoio, daquele copo d'água pedido ao garçom que teve dó de mim, daquele estacionamento escuro onde fiquei 5 minutos sem ligar o motor. E vou lembrar que fui eu mesma que me tirei de lá, sem escândalo, sem rancor, com a bolsa no braço e a dignidade intacta. Essa é a resposta que ninguém esperava de mim, e foi a única que valia a pena dar. Se essa história tocou alguma coisa em você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Conta nos comentários de que cidade você está assistindo. A gente se vê na próxima.